prontinho. Então, fica à vontade, seja bem-vindo, Diogo. Maravilha. Obrigado, Camila. Obrigado aí a todo o time da Real Trends. É um prazer. Obrigado a todos vocês que estão aqui presentes. A gente, quando começou a conversar a respeito do tema, né, Camila, a gente estava em dúvida. E aí? O que a gente vai falar? E pela data, eu falei, cara, é propício a gente falar a respeito de planejamento, porque não aqui nessa sala, porque eu acho que a galera que está aqui não tem isso, né? Mas você sabe que é muito comum, tem outros que vão assistir depois da gravação e tal, e você sabe que muita gente acaba deixando e trazendo aquela ideia de que o ano só começa depois do carnaval, né? Sim. Principalmente diante das dificuldades que o marketplace e que o e-commerce como um todo enfrentam nesses 2 primeiros meses. Janeiro e fevereiro geralmente são meses difíceis, né? Onde há uma queda natural ali nas vendas, porque as pessoas estão preocupadas com o pagamento de escola, com IPVA, Sim. IPTU, tanta conta que acaba realmente sufocando o poder de compra ali do consumidor, né? E aí, naturalmente, o marketplace ele sente essa dificuldade. Então, muita gente já assume ali o mês de janeiro e fevereiro como meses perdidos, né? E deixa, de fato, para poder começar o ano a partir do mês de março. Esse é um movimento que acontece cíclico, né? Todo ano é a mesma coisa. Você vê as pessoas reclamando e tudo mais. Mas eu costumo dizer muito que não existe ali a colheita sem a semeadura. Então, eu gosto muito de falar que janeiro e fevereiro, para mim, e fevereiro não acabou, tá, gente? Tem gente que carnaval tá às vésperas aí, o pessoal fala, já acabou. Não acabou não, cara. Calma aí. Temos aí a metade da 14, 15 dias ainda para Sim. frente. Então, ainda tem muita coisa, ainda tem tempo. Se você não plantou ainda em janeiro e fevereiro, ainda tem tempo ainda de fazer algo diferente para que você comece ali a colher os frutos a partir do começo de março, né? Mas antes de começar, então, a falar de fato sobre esse tema, deixa eu me apresentar aqui. Primeiro, eu estou aqui hoje representando a Petina, né? Para quem não conhece ainda, a Petina, ela não tem muito aquela pegada de influenciador e tal, nós trabalhamos muito nos bastidores, você não vai ver a gente fazendo aquele oba-oba ali de garoto propaganda e tal, a gente não tem isso, não é o nosso perfil, e nem é dessa forma que a gente quer se posicionar, a gente atua muito nos bastidores, né? E para aqueles que já trabalharam com a gente, que conhecem o nosso trabalho, é porque a gente trabalha de forma séria, né? Tanto é que nos últimos 2 anos nós ganhamos aí o prêmio de melhor consultoria eleita pelo Mercado Livre, tanto em 2021 quanto em 2022, né? Pela consultoria Platinum e tal. E isso vem não só pelo feedback, como pelos resultados dos nossos clientes. Então, a gente trabalha tanto com a parte de treinamentos, trabalha com a parte de consultorias. E, como eu falei, apesar de ser dos bastidores, a gente vem fazendo aí um trabalho bem forte, principalmente focada no Mercado Livre, né? Quem sou eu? Para quem não me conhece ainda, eu acho que alguns aqui já me conhecem, como o caso do Lucas, que já fez consultoria, mas quem não me conhece ainda, cara, eu tenho esse perfil de empreendedor e intraempreendedor, né? Antes de estar aqui nessa frente de consultoria, trabalhei em empresas grandes como Citibank, TIM, a última passagem pelo Zoom e Buscapé, que foi o que despertou ali meu sentimento, meu carinho aí por esse segmento do e-commerce. A minha experiência é muito focada na frente de gestão de projetos, processo e melhoria contínua, consultor oficial do Mercado Livre, certificado em Ads e em Shops, agora professor também do Sebrae, né, focado aqui na frente de marketplaces. E hoje eu sou responsável aqui na Petina pela frente de consultorias e treinamentos em marketing. Então, é dessa forma aí que eu tenho ajudado aí o Rodrigo no dia a dia. Estou deixando aqui meu Instagram, caso alguém ainda não conheça, não siga. E eu estou deixando também aqui a minha fotinho de quem sou eu, além de tudo isso que eu falei para vocês, né? Esse aqui sou eu de verdade, né? Fora ali sem o Photoshop e aqui com a família. E eu gosto de falar para vocês, gente, sobre isso aqui, porque eu vou falar para vocês hoje de coisas que têm a ver com a empresa de vocês, tem a ver com a loja de vocês no Mercado Livre, mas principalmente tem a ver com a vida e com a família de vocês, né? Quando eu falo para vocês a respeito de qualquer coisa para que melhore as suas vendas ou que melhore a sua lucratividade no Mercado Livre, quando nós nos reunimos aqui hoje para poder falar, a gente está falando sobre vidas, está falando sobre famílias, né? Eu sei que vocês querem passar mais tempo com a família, eu sei que vocês querem dar uma condição melhor para os seus filhos. Ontem eu caí na besteira de voltar a ver A Procura da Felicidade de novo, né? Eu gosto muito Ai, daquele. sei. A maioria que conhece, tal, a maioria, acho que todo mundo deve conhecer, né?
E, cara, é um filme sensacional que ele fala sobre família, né, cara? Com certeza. A gente sofre, a gente batalha, a gente por eles. Então, acho que é importante logo nesse começo deixar claro que a gente faz tudo aqui pensando sempre em fazer com que a tua vida, com que a tua família, ela melhore, alcance, chegue ali, você consiga teus sonhos, tudo isso através da sua empresa, não o contrário, né? A tua empresa é um meio que vai fazer com que você chegue e alcance aquilo que você deseja de sonhos para vocês, de projetos. Você quer ver, Camila? Eu tenho um sonho que é muito louco, que eu ainda vou conquistar ainda, mas tem um cara chamado André Rieu. Não sei se alguém conhece aqui, gente, é um Já ouvi maestro. falar, já. Já ouviu falar? Já. Cara, André Rieu é um cara que ele é um cara que toca orquestra lá, negócios bacanas, e ele tem uma apresentação que acontece numa cidade no interiorzinho da Holanda, chamada Maastricht, alguma coisa assim, não sei se é assim que se fala, mas é lá bem no interior e tal, e a cidade inteira para que ele faça a apresentação da orquestra, e é um fenômeno, né? E meu sonho é esse. Meu sonho é um dia poder sair daqui com minha família e tirar lá e ir lá nesse lugar, ir lá e assistir esse negócio. Mas assim, é uma coisa louca, uma coisa longe. Até né? Mas assim, todos nós temos nossos sonhos. E a gente Sim, trabalha aqui no dia a dia, dá o nosso melhor para que a gente consiga chegar lá e levar a nossa família junto nessa nossa jornada aí. Então, ô, exatamente, né? São os sonhos que movem a gente, né? Que faz a gente continuar e o que você falou faz todo sentido aí, a gente se planejar para ir rumo ao nosso objetivo. exatamente. Tem uma galera que vai até além, né? Tem um quadrinho com as fotos para você todo dia chegar ali e mentalizar e você lembrar que é aquilo que você está perseguindo. Eu acho válido, sabe? Para que não fique algo assim, já que a gente está falando de planejamento, já que a gente está falando de 2023, cara, vamos imaginar que você está começando o ano agora mesmo, né? Você que deixou para a última hora ali. Cara, você tem um ano inteiro pela frente aí para você poder trabalhar em direção ao sonho, aquilo que você almeja, para que seu 2023 seja melhor ainda do que 2022, né? Então, resumindo, o objetivo desse encontro é que vocês saiam daqui com uma estratégia validada, que colocada em prática seja revestida aqui em mais vendas com lucratividade, tá, gente? Não dá para a gente focar aqui mais vendas em trabalhar, sem que no final do ano isso resulte em você conquistar os seus sonhos, em sobrar lucros e ter resultados e poder curtir com a sua família, enfim, esse é o seu objetivo, né? E aí eu já começo aqui, eu não sei, Camila, vai estar aberto para eles fazerem perguntas, como é que está aqui? Sim, isso que eu ia comentar, tá aberto, o pessoal pode, vou até confirmar aqui, mas liberar aqui para o pessoal colocar no chat, que é bom que aí todo mundo já vai colocando e depois no final a gente para um tempinho para responder, né? Ou você Legal. prefere ir respondendo, não é melhor deixar tudo para o fim, né? Não, eu acho que eu gosto muito da troca, né? Ver a galera do chat, Então eu tá. eu prefiro troca. Então, assim, se vocês tiverem dúvida e tal, não sei se pode levantar a mãozinha aí, a Camila vai Pode, eu intermediando. vou falando, pode deixar. Então, pessoal, está aí liberado. Qualquer coisa, então, já pode ir comentando aí, pode ir falando que eu vou passando aqui para você. Maravilha. Então, quero começar aqui fazendo uma pergunta, né? Que parece ser uma pergunta simples, mas ela tem aí todo um peso e uma responsabilidade, caso você não tenha parado para pensar, né? Que é qual é o seu objetivo para 2023? Né? Hoje nós estamos aqui contando com a gente, somos 9, né? Então temos 7 vendedores aqui. Provavelmente quero perguntar, alguém aqui já chegou a definir qual é o seu objetivo para 2023? Aonde que você quer chegar em 2023? E aí eu vou ser um pouco até mais ousado, né? Você já planejou o quanto você quer ao final do ano, lá em dezembro, talvez no dia 15 ou ali perto do Natal e tal, já planejou o quanto que você quer tirar de dividendos? Ou seja, o quanto você quer tirar de lucro da sua empresa no dia 15 de dezembro, por exemplo. Hoje nós estamos no dia 14, né? Vamos colocar então o dia 14 de dezembro como uma meta aqui, um algo. Você já chegou a estipular o quanto que você quer tirar de lucro no dia 14 de dezembro? Alguém chegou a fazer essa conta já? Confirma para mim aí. Tô falando de lucro, tá, gente? Não estou falando de faturamento ainda. A gente vai fazer o caminho ao inverso, tá? Alguém chegou? Comenta no chatzinho aí. Olha lá, o Lucas, o Rodrigo já fez, o Lucas aqui comentando que quer chegar no top 20 do ranking do Meli. Legal. Quem foi esse último que falou agora? Top O 20? Lucas Perdão. Rodrigues. Lucas, né? Isso. Legal.
Lucas, vou ser um pouco mais chato aí, tá? Vamos focar na questão financeira mesmo, tá? O quanto que você quer tirar de lucro no final do ano para você fazer a sua viagem para a Holanda e assistir o André Rieu, ou o quanto você quer tirar no final do ano para você fazer um cruzeiro, para você passear, ir para Disney, ou você quer comprar um carro novo. Por quê, gente? O primeiro ponto né, a gente tem toda aquela questão de gestão financeira. Então, a base, primeiro, é a definição de um prolabore. Não sei se todos aqui já conseguem fazer isso, tá? Separar as finanças da empresa das finanças pessoais. Mas o ideal, como ponto de partida, é que a gente aqui tivesse hoje toda essa distribuição bem dividida, né? De quanto que você está estimando de prolabore para tirar todo mês ali como um salário fixo, né? E, a partir daí, o que sobrar é lucro, certo? E aí, quando chegar em dezembro de 2023, você vai ter lá um valor em caixa e desse valor você vai tirar um valor como dividendos, algo que você vai trazer para você gastar e você fazer o que você quiser. Curtir com a sua família, passear e tal. Por isso que eu estou batendo muito nessa tecla, porque é uma mudança da maneira como você enxerga. Se vocês não enxergam dessa forma ainda, eu estou trazendo aqui uma outra maneira de vocês enxergarem o dia a dia, o andamento do que vocês estão se propondo a fazer em 2023. Beleza? Então, vamos dizer que você fale assim, Diogo, quando chegar em dezembro de 2023, dia 14 de dezembro, eu quero tirar 50 mil reais do meu caixa como lucro, como algo, como se fosse um bônus, como se fosse uma participação no lucro. Eu quero trazer isso aqui para mim, para eu gastar do jeito que eu quiser. Claro que você vai tirar a reserva, claro que você vai fazer tudo isso, mas eu quero tirar 50 mil ou eu quero tirar 100 mil reais para eu comprar um carro novo, para eu poder fazer uma viagem. É isso que eu estou tentando despertar aqui em vocês. Quanto que vocês querem tirar no final do ano? Porque a partir desse número, e é algo que vocês podem aí nesse exato momento já anotar, quem não está com um caderninho aí, eu sugiro que vocês peguem, tá? Justamente para que vocês consigam se comprometer com isso que a gente está falando aqui, para que não seja um tempo perdido, né? Então, Diogo, quero estipular ali 50 mil reais no final do ano. Essa é a sua meta. Beleza, vamos olhar então de frente para trás, o que você precisa para poder chegar lá nesses 50 mil reais? Aí nós vamos passar por uma série de perguntas, como por exemplo, hoje você tem sócio? Você divide 50-50? Porque se você tem sócio e você divide, então automaticamente você não precisa ter 50 mil, tem que ter 100 mil reais de lucro no final para que cada um possa tirar os seus 50. Beleza. Passado por essa etapa, nós temos ainda a etapa da margem, ou seja, quanto que te sobra hoje em média? Você deve ter algum histórico, né? Mas está te sobrando 20% nas suas vendas. Você fatura hoje 40 mil lá e está te sobrando 8 líquido, né? Dando um exemplo, tá? Não, Diogo, estou faturando 100 mil e está me sobrando ali 30%. Beleza. Então, isso já tirando o teu prolabore. Legal? Então, você vai fazer esse cálculo a partir da margem e aí você vai conseguir fazer uma projeção. Ou seja, se eu quero tirar 100 mil reais no final do ano, eu preciso lucrar por mês, vou dar um exemplo, 20 mil reais. E você vai armazenando aquele valor ali até o final do ano, para que no final do ano você consiga sacar aquele valor ali e gastar do jeito que você quiser, sem comprometer o caixa da empresa. Até aí, tranquilo? Faz sentido para vocês? Alguém já faz o seu planejamento dessa forma? Só para eu entender. Deixa eu passar aqui então para o seu. O David aqui comentou que ainda não conseguiu fazer essa questão em valores, exatamente, ele ainda não quantificou, mas sobre o Prolabore ele já tem definido. O Perfeito. Lucas ainda não tem esse número. O Rodrigo Alencar falou que é 50 mil mesmo dele, que é o objetivo. Legal. Então, o pessoal já está aí. Acho que agora, depois aí do que você está falando, o pessoal vai começar a pensar para anotar esse número. Quem sabe até o fim do webinar o pessoal já não tem, né? Esse número em mente. É isso, Camila. Então, assim, esse é o ponto, tá? O ponto de partida é vocês saberem onde você quer chegar. Tem aquela frase aquela frase que é super batida e tal, se você não sabe onde quer chegar, que caminho serve. Todo mundo fala isso, mas, cara, se aplica muito ao dia a dia aqui, cara. Eu já fiz centenas de consultorias e é raro eu ver alguém que tem esse tipo de visão em relação ao negócio,
tá? A maioria, de fato, mistura tudo, mistura Prolabore e o que entra vai tudo para conta pessoal, não tem uma reserva. Façam isso bem separado. Eu acho que é uma boa meta. Tem 14 dias ainda para poder finalizar aí o ano, ó, finalizar aí o mês de fevereiro. É um bom tempo para vocês estruturarem essa parte financeira, caso tenha fôlego, né? E separar bem ali o que é financeiro e o que é pessoal, para você definir a sua meta, você saber onde quer chegar. Tranquilo? Esse é um compromisso que você pode assumir com você hoje. Que se você assumir com você hoje, eu tenho certeza que quando chegar no dia 14 de dezembro, você vai lembrar desse webinar e você vai estar rindo à toa e você vai falar assim, cara, fez diferença aquele tempo ali que eu dediquei e tal. Vai lembrar, vai lá no Instagram da Rio Trend, vai lá no meu Instagram também, fala, cara, aí, ó, tô curtindo aqui a Deu Bahama, mas tô certo. aqui no treino amanhã e porque eu separei, porque eu me planejei, sabe? E tem muita gente que tem dificuldade até com as contas pessoais. Tudo que entra, gasta e tal. Quanto mais você ganha, gasta. Cara, faça essa separação. Tenho certeza que vai fazer uma diferença muito positiva no teu ano de 2023. Agora, definir já onde eu quero chegar. Já sei que eu quero lucrar 50 mil reais lá no dia 14, ou 100 mil reais para facilitar. Né? Já sei quanto que eu tenho que vender por mês para poder alcançar esse faturamento e essa lucratividade no final do ano, que é a conta inversa que a gente acabou de fazer. Como que você vai definir as ações para você chegar até esse lugar e como que você vai medir se você está tendo êxito ou não? Porque esse é um outro desafio, tá? Você pode definir hoje seus 50 ou 100 mil reais lá do dia 14 de dezembro, mas se você não tiver comprometido com isso e acompanhar bem na unha a evolução disso para poder fazer possíveis ajustes, o negócio vai se perder e com o tempo você mesmo acaba desanimando. Então, o primeiro ponto aqui uma vez que você definiu qual é a sua meta de lucratividade ou de dividendos que você quer tirar no final do ano, você definir quais são as ações que vão te levar até esse lugar. E uma vez definidas as ações, você também definir claramente ali, né, como que você vai medir se está tendo êxito ou não. Por exemplo, olha, para fazer isso, eu preciso cadastrar 50 novos anúncios, ou 20 ou 30 novos anúncios por dia. Eu tenho muitos vendedores, Camila, que têm aqui um portfólio gigante, mas que não conseguem fazer o cadastro dos seus anúncios e o operacional vai sugando. Uhum, É dinheiro que está na mesa. É o dinheiro que está na mesa, que exatamente. não está tendo tempo de fazer o cadastro. Então, quais são as atividades, quais são as ações efetivas que você precisa fazer para você chegar até lá? Uma vez que você definir isso e definir como que você vai medir, e é importantíssimo que você tenha isso muito claro, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui rapidinho, que eu trouxe para vocês um exemplo que é do pessoal dos resultados digitais, que é bem famoso, e eu acho que se eu clicar aqui, eu acho que vai aparecer. Vamos lá. Isso aqui eu posso disponibilizar para vocês depois, tá? É gratuito, o pessoal dos resultados digitais libera e tal. É algo que vai ajudar vocês com todas as instruções. Vocês estão vendo a telinha aí, não estão? Sim. O que há, né? Uhum, sim. Beleza. Então, esse aqui é só um exemplo que eles dão, tá? Ó, ter Nossa, o que melhor legal. blog, ter o melhor blog do segmento. O Lucas falou ali, né? Ter a loja entre os top 20 e tal. Beleza. Esse é seu objetivo, Lucas. É um dos objetivos que vai fazer você chegar lá e no final do ano você alcançar esse valor. Lembre-se que os objetivos têm que estar alinhados com o teu plano principal, que é, no final do ano, lucrar 100 mil reais, como exemplo, tá? Uma vez que você começou a destrinchar isso em objetivos que estão alinhados com o teu planejamento, você vai definir aqui como que você vai medir isso. Por exemplo, nesse caso aqui, né? Para ter o melhor blog do segmento, o primeiro indicador que você precisa acompanhar cara, eu tenho que aumentar em 25% o número de assinantes do blog, ou tem que ter 20% a mais tempo gasto na página X. Repara que é muito claro, ou bateu ou não bateu, né? Aumento de 15% em compartilhamento de conteúdo. Cara, teve 14? Não bateu, cara. Aqui está bem claro o que você precisa fazer para poder chegar lá. Vou dar um exemplo. Cadastrar 50 novos anúncios por mês.
ou encontrar tantos novos produtos a partir da análise de concorrência, ou aumentar em tantos por cento o percentual da minha taxa de conversão. Então, aqui são os números que vocês vão acompanhar na unha para entender se vocês estão evoluindo ou não. E isso é feito semanalmente, tá? Se você não tiver controle disso, cara, esquece, não vai dar certo. Então, Porque aqui do muitas lado, vezes na correria do dia a dia, né, as pessoas ficam focadas em uma coisa só, às vezes ali tem meia dúzia de produto que vende, aí fica ali só vendendo, respondendo, só vendendo, e deixando passar muita coisa, né, já para era. alcançar. E como fica, vamos dizer assim, como não está claro o que está acontecendo, não está vendo ali dia a dia quanto falta para chegar na meta, fica perdido, né, e acha que está, e parece que está tudo funcionando, indo muito bem, né, e não está, né. Exatamente. Só que tem um detalhe aqui, Camila. Quando você começa a acompanhar isso semanalmente, isso é um plano à prova de desculpas. Eu vou abrir o coração para vocês. Antes de estar no Buscapé, eu trabalhava na TIM, né? E, cara, a TIM tem aquele modelo de gestão mais antigo e tal. Apesar de ser da área de telefonia, ela tem um modelo de gestão mais antigo. Então, assim, você via claramente que tinham pessoas que enrolavam, CLT, né? Ficava ali passando o mês inteiro, cara, peraí, o projeto não andou nada o mês inteiro e tal, você via isso claramente, né? Sim. Agora no Buscapé, não. No Buscapé, isso era impossível de acontecer, porque todos os indicadores do Buscapé, eles eram controlados nessa metodologia aqui. Então, semanalmente, nós tínhamos uma reunião com o diretor, onde toda empresa participava, e nós tínhamos que falar lá assim, cara, olha só, aumentar 25% o número de assinantes do blog, beleza, é a responsabilidade do marketing, por exemplo. Aí o marketing tinha que chegar lá e falar assim, beleza, como é que está o resultado hoje? Está 20%, né? Aí tá vermelhinho, porque não bateu os 20, 25, beleza. O que você vai fazer de hoje até a semana que vem para melhorar e alcançar os 25%? E aí você definir ali quais eram as ações. Chegou semana que vem, não alcançou esse Nossa. resultado novamente, calma aí, cara. Você já falou na semana passada que você ia fazer, você fez o que tinha que fazer? Não deu resultado? Não tem como você enrolar. Porque semanalmente você precisa prestar contas em relação àquilo que você se comprometeu, a Isso é palavra que você deu. verdade. E quanto antes você vê onde está falhando, mais rápido você consegue consertar, né? Porque se ficar vindo uma vez por mês isso e não bateu, Já já era, acumula, já era. Um mês é muito tempo perdido, né? já era. Exatamente. Isso acontece muito, tá? Eu já vi vendedora Imagino. que bombava de vender um kit de bolsas e um monte de coisa. De repente, quando você vai ver, entrou um concorrente novo e tal, e o teu anúncio despencou, só vai ver no final do mês, já era. Aquele cara ganhou o mercado e tal. Então, assim, é isso. É um acompanhamento semanal que vocês podem fazer, inclusive, com a equipe de vocês. Tá? Uma boa ação que vocês podem trabalhar é definir quem são os responsáveis por isso daqui. Né? Essa ação aqui, quem é responsável? Ah, é o fulano de tal. Cara, tem que reduzir os problemas no envio, no despacho com atraso e tal. Cara, semana que vem, isso acontece muito, tá? Programa de atraso com flex, programa de atraso com envios com full e tal. Cara, semana que vem, ou você olhou e não diminuiu de novo, cara, peraí. Na semana passada você falou que ia se comprometer a melhorar. Isso aqui é responsabilidade tua. Não está melhorando, isso está me prejudicando, porque está tirando a tarde de entrega, chega amanhã, e etc, etc. Meu irmão, vai se responsabilizar ou não vai? Cara, 2, 3 vezes, 4 vezes, o problema persiste, você está vendo que o cara não está se movendo para melhorar, cara, não tem o que fazer, está te prejudicando. Então, Sim. quando você começa a acompanhar isso aqui, você começa a nomear quem são os responsáveis, e você vê semanalmente, fica tudo mais claro e mais fácil de vocês acompanharem. Faz sentido, pessoal? Alguém já utilizava algo parecido com isso aqui? Ó, o David está aqui comentando que é esse exemplo, o exemplo que você deu aconteceu com ele, que ele teve redução de quase 60% e agora está retomando. Em breve vai superar o faturamento anterior. Que bom, David. Ó, David, eu já vi acontecer isso aqui na consultoria, tá? A gente trabalhando todo um plano de ação muito bem estruturado, muito bem controlado.
e estava tudo indo muito bem. De um mês para o outro, caiu 40% no faturamento. Não tinha explicação, não tinha explicação nenhuma. Quando eu fui aprofundar para entender o que estava acontecendo, a queda estava atrelada aos anúncios do Full. E aí, quando a gente foi observar, o funcionário que era responsável pelos envios não tinha feito o envio, feito a reposição do estoque daqueles Nossa. que estavam no Full, que eram os mais vendidos, e já era, acabou. Acabou, ficou praticamente o mês inteiro sem vender aqueles produtos que eram os mais vendidos, porque um funcionário deixou de fazer o que tinha que fazer. E aí? Entende? Olha só o quanto atrapalha. Exatamente. Se você acompanha isso semanalmente, se você está na unha, cada um dos responsáveis ali estão respondendo e tal, cara, batata, isso não vai acontecer, porque você é o gestor, você é o dono, você é o maior interessado em fazer, novamente, com que o seu sonho se realize no dia 14 de dezembro. Bota um lembretezinho, faz na postagem no Instagram lá, bota o lembrete lá, 14 de dezembro, qual é o sonho que você quer realizar. Vai lá, se comprometa publicamente, sabe? Tipo, cara, isso aqui vai fazer com que eu percorra e que eu busque, porque eu sei que eu consigo. Você falando com você mesmo, você consegue. É só você ter visibilidade de onde está o problema e você vai trabalhar para poder chegar até lá. Tranquilo? Sim, o Essa Rodrigo foi... comentou aqui que já conhecia esse OKR, mas ainda não usava para a loja. Agora vai usar, né, Rodrigo? Agora não tem como sair daqui Que usando. bom, que bom, que bom. Isso ajuda demais, tá? Isso ajuda demais. Usem e abusem dessa ferramenta. Eu passo o link depois para vocês aí dessa aqui da Resultados Digitais. Cara, tira como base, como modelo e cria de vocês. Façam com que isso aqui seja parte da gestão de vocês. Legal? Então, agora que vocês já definiram onde você quer chegar, não estão mais ali como Alice lá, em qualquer lugar, sabe? Não, vocês já sabem onde você quer chegar, ou pelo menos quando sair daqui, vocês vão definir isso daí. Uma vez que você já sabe, vamos ao que interessa, aos trabalhos, né? O que você precisa fazer? Falando de Mercado Livre, quem já passou aqui pelas consultorias sabe que eu trabalho muito nesses pilares aqui, né? O primeiro ponto é organizar a casa. Você tem que ter um cadastro muito bem estruturado, um cadastro que esteja com a ficha técnica completa, um cadastro que tenha um título muito assertivo, linkado com as palavras-chave mais buscadas, as imagens convencendo o cliente a comprar, atraindo e convencendo o cliente a comprar, o vídeo sendo muito utilizado. Gente, quem não está trabalhando ainda com os vídeos curtos lá de até 60 segundos, está perdendo dinheiro, tá? Essa é uma ferramenta nova que é liberada lá para quem solicita. A RealTrade tem um passo a passo lá explicando como fazer isso. Façam, façam, porque nem todo mundo está atento ao que tá acontecendo, assim, sabe? As pessoas estão muito ligadas no dia a dia e tal. Mas se você sai à frente, você separa meio 30 minutinhos por dia para inovação, ou pesquisa de mercado, gente, você está à frente de muita gente, de verdade mesmo. Quer ver um outro detalhe? Falando de cadastro, ontem eu tive uma conversa com um vendedor, não sei se ele está aqui, mas tive uma conversa com um vendedor que ele falou o seguinte: Diogo, eu estou usando aquele chat GPT, ou chat GPT, para começar a escrever as copies do meu anúncio, e está funcionando muito bem. Que bacana, cara. Já estudei um pouquinho, né? Mas na prática ele foi o primeiro vendedor que eu ouvi falar a respeito de que está utilizando, né? E ele falou, eu conversando com ele, tentando entender como é que isso aí estava impactando os resultados, ele falou, cara, eu antes, em 1 hora, eu fazia 10 anúncios, agora eu faço 30. Gente, Nossa. olha isso, de 10 para 30, usando uma ferramenta de automação e anúncios bem assertivos, tá? Eu vi lá alguns copies lá, gente, cara, resolveu o problema dele. Então, isso é o tipo de coisa que, cara, se você for fazer uma pesquisa, quem está utilizando isso hoje em dia? Minoria. Quem está procurando automações, quem está procurando fazer as imagens melhores, quem está procurando fazer um vídeo personalizado para poder entrar lá aquela ferramenta de plataforma lá do Mercado Livre, lá, Videomaker, cara, é quase ninguém. São poucos que estão se movimentando nesse sentido. E vocês precisam fazer diferente. Então, quando eu falo de organizar a casa aqui, é isso. Estruturem principalmente os melhores anúncios de vocês para que eles estejam 100% em cadastro,
imagens, vídeo, vocês têm que surfar essa onda, gente. Não adianta falar em atacar, que é o que eu vou falar agora na sequência, se a casa de vocês não estiver organizada. E eu já entro aqui agora no último tema aqui da casa organizada, que é a experiência do cliente. Cara, isso faz muita diferença dentro do marketplace. Não estou falando só dos indicadores que o próprio Mercado Livre exige de vocês e que agora vai estreitar ainda mais a partir do mês de março, que é cancelamento, mediação, entrega dentro do prazo, tempo de resposta. Não estou falando só desses, não. Esses aqui são os básicos, que a gente precisa trabalhar para poder ficar dentro da meta lá que ele estipula, né? E oferecendo sempre cada vez mais um serviço melhor. Mas eu estou falando também de vocês impactarem o cliente quando recebe, né, o teu produto, uma caixa diferenciada, um brindezinho, um mimo, alguma coisa que você possa atrair aquele cliente para cada vez mais comprar com vocês. E aí eu já vou entrar aqui já na frente de ataque para pegar aqui um gancho com o Mercado Shops, né? Ou com um site qualquer que você trabalhe, uma plataforma qualquer. Eu gosto de falar do Mercado Shops porque ele está atrelado ao Mercado Livre e você não tem um retrabalho de publicar anúncios novos, é tudo linkado, né? Mas você precisa, o resumo aqui, quando eu falo de Mercado Shops, você precisa e já está na hora de você ter um processo de vendas bem estruturado que faça com que os seus marketplaces sejam plataformas de aquisição de cliente. Toda vez que um cliente compra com você no Mercado Livre, na Americanas ou Shopee, cara, você está pagando e não está pagando barato para poder comprar aquele cliente. Você tem um custo de aquisição ali que é alto, não é baixo. Mas se você tem um processo de vendas muito estruturado, no sentido de toda vez que esse cliente entrar pelo marketplace, você trabalhar para que ele entre num processo de vendas e você possa vender mais vezes para esse cara, esse custo de aquisição que você teve lá na primeira compra vai cada vez mais se diluindo, até o ponto de zerar. Então, se você não tem isso hoje, também está deixando dinheiro na mesa. E aqui não estou falando de coisas mirabolantes, não, tá? Coisas simples, como você mandar primeiro, ter uma plataforma própria, né? Seja o Mercado Shops ou loja integrada, Nuvem Shopping ou site próprio. Você ter a sua plataforma própria, mandar o seu folderzinho com desconto lá e tal, e fazer um trabalho em cima daqueles que você já tem os contatos. Você tem contatos de telefone para aqueles que compram com você pelo seu site próprio, pelo Mercado Shops e tal. Você tem e-mail. Você precisa estipular um processo para esses clientes que você tem os dados e para aqueles que você não tem os dados ainda, você precisa bolar uma forma de conseguir os dados dele. O Real Trends até traz ali algumas informações, né, Camila? A mais do que outras plataformas Sim. trazem, e isso ajuda demais. Mas quando você não tiver, cara, trabalha pelo menos uma ferramenta de mailing ali, onde você consiga mandar para o endereço mesmo dele. Você vai mandar o folder, né, quando o cara comprar, mas, cara, por que não, depois de um tempo, você mandar uma correspondência perguntando como é que foi a experiência? Quem hoje em dia manda correspondência, gente? E eu não sei quanto está custando agora uma correspondência, mas, cara, é barato perante a um custo que você teria, por exemplo, de aquisição de um cliente num tráfego pago da vida. Por exemplo, esse cara já comprou com você. Se você entregou para ele uma boa experiência e você depois trouxer para ele ali outros produtos, um cupom de desconto, cara, você já ganhou esse cara. Na Real Trends, na ferramenta de compradores, eles também podem ver isso para ver quem está comprando com frequência e até mandar na própria compra, na próxima compra da pessoa, mandar um cupom de desconto, né, na caixa, alguma coisa direcionada, que nem vimos que você compra todo mês com a gente, né, porque lá a gente consegue ter essa frequência de compra, para ele ver que, assim, opa, me notaram, né? E fazer alguma coisa para isso que faz toda a diferença. Quem não gosta de ser tratado, né, de uma forma diferente, e não só como mais um cliente? Exatamente. A Real Trends é uma das poucas ferramentas que tem esse tipo de análise, tá, gente? Que mostra para vocês ali o cliente que já gastou mais com você, ou o cliente que comprou mais vezes com você. Cara, esse cara tem que ser diferenciado. Pensem na operação de vocês como um funil. Você tem ali várias pessoas que compraram uma, outras compraram duas, outras compraram 20, 30.
Só que esse cara está no meio de um bolo. Ele não está recebendo tratamento diferenciado nenhum. O cara que compra 30 vezes com você está recebendo o mesmo pacotinho quando ele compra a 31ª lá, exatamente como É, se ele fosse qualquer um. Entende, verdade. gente? Não, não dá para ser mais assim. Não dá. Cada vez mais o jogo vai ser competitivo e se vocês não se diferenciarem, vão ter dificuldade. Cada vez mais o custo de aquisição aumentando, as taxas aumentando, sendo mais difícil comprar o cliente. Vocês precisam trabalhar a base de vocês. Não tem outro caminho. Legal? Certeza. Tranquilo? Tranquilo, sem Fechou. perguntas por enquanto. Falamos do processo de vendas, vamos falar então agora Mercado Ads, né? É a ferramenta que eu amo ali, cara, minha especialidade, é o que eu mais gosto de trabalhar. Mas Mercado Ads hoje é imprescindível para que vocês trabalhem dentro da plataforma. Tem gente que, cara, não precisa, é desnecessário, estou gastando dinheiro à toa. Cara, se você trabalhar de forma estruturada e com um processo muito bem elaborado, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. O que eu mais vejo é as pessoas reclamando do Mercado Ads, mas não fazem nenhum tipo de análise. Simplesmente colocam os anúncios dentro do Ads e seja o que Deus quiser. Não é assim que funciona. O Mercado Ads tem estratégia, você tem regras para poder seguir na quantidade de anúncios, na continuidade da campanha. Você tem regras em relação a como que você faz a distribuição. Por exemplo, como é que você faz a distribuição dentro do Mercado Ads? Não precisa, por exemplo, separar por tipo de categoria, você precisa separar a partir da margem que você tem naquele produto e qual é o objetivo. Crescimento, rentabilidade, visibilidade. Mas eu quero deixar só um conceito aqui para vocês que é importantíssimo, que é você entender que campanha de rentabilidade, aquela que é para os anúncios mais vendidos, ela deve ser eterna, tá? Ela deve ser continuamente utilizada com ARPUs muito baixo, um ARPUs para que só aumente a exposição daquilo que já vende bem. Já a campanha de crescimento e visibilidade, não. Elas são campanhas temporárias que você roda com um orçamento e com um tempo específico para poder levantar anúncios que estão mal posicionados ou que estão chegando no Mercado Livre agora, para depois vocês migrarem eles para rentabilidade e aí sim começar a vender mais com um ARPUs pequeno. Quem já passou pela consultoria aqui comigo sabe que o efeito que a gente sempre faz é, com o tempo, você começa a vender mais, gastando menos. Esse é o resultado quando você trabalha com estratégia. Não adianta deixar a campanha de crescimento, visibilidade lá eternamente, que não vai surtir efeito. Você vai gastar mais e não vai ter nenhuma diferença. Esse é o maior erro que eu vejo aqui na consultoria. As pessoas colocando campanhas de crescimento, visibilidade. Quanto tempo está aí? 3 meses. Está gastando lá 15%, 30% já há 3 meses e, cara, não precisa. Você tem que focar sempre na lucratividade. Lembra do nosso objetivo lá no começo da conversa? Quanto que você quer lucrar? Muitas vezes, para você lucrar e chegar no seu objetivo, uma das ações que você vai colocar lá no OKR é diminuir o teu custo com Ads. Olha que eu não estou falando que o Ads não dá resultado nem se não deve investir, mas você vai ter que trabalhar de forma mais consciente, algumas vezes diminuindo. Eu tenho vendedores aqui que começam, às vezes, gastando R$3.000, R$4.000 por semana em ads, e quando chega, depois de a gente trabalhar os anúncios, depois de a gente colocar as estratégias para rodar e funcionar direitinho, eles estão gastando 200, 300 e dando o mesmo faturamento. Por quê? Trabalhando com inteligência e estratégia. Não adianta sair gastando dinheiro de qualquer forma, que quem vai enriquecer com certeza é a plataforma, porque você está gastando de qualquer forma. Então, novamente, não sou alguém que é contra o Ads. Na verdade, eu adoro, eu incentivo que vocês utilizem, eu acho que faz muito sentido. Mas com inteligência, senão vocês vão chegar dinheiro. É muito legal você falar esse ponto, Diogo, porque uma das coisas que, às vezes, quem está começando, eu explico a plataforma para quem está começando, as pessoas logo perguntam sobre ads, mas ela nem colocou um anúncio, não colocou um nada, assim, sabe? E como se o ads fosse fazer diferença, como se você, vou pagar para aparecer um anúncio sem vendas, um anúncio que não está bem feito, simplesmente põe qualquer coisa e paga ads, acha que vai fazer milagre. Não é assim, né? Porque aí você rasgar dinheiro. Exatamente. O Ads, ele não é santo milagreiro, ele não vai fazer milagre, ele vai expor, aumentar a exposição daquilo que você tem. Se você tem um anúncio ruim, ele vai aumentar a exposição de um anúncio ruim. Vou dar um exemplo aqui só para vocês entenderem o que eu quero dizer.
né? Eu tive já um vendedor que ele tinha um produto lá que o ARPUs estava altíssimo, destoando na campanha. E quando a gente foi estudar o que estava acontecendo, era porque era um fogão, um forno industrial que ele tinha, né? Só que quando o cliente entrava no anúncio, só tinha a opção de voltagem 220. Só que na imagem de capa, nem no título, não tinha nenhum lugar que especificava que era só 220. Então, o Ads aumentava a exposição daquele anúncio, as pessoas, como eu e você, se interessavam, nossa, que forno legal, barato e tal. Quando a pessoa entrava lá, só tinha 220 volts. Nossa, que tiro no pé, né? E aí ele gastava dinheiro, porque o Ads é cobrado por clique, gastava, 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 e quando chegava no final o cliente não comprava. Arcos alto é isso, tá, gente? Na maioria das vezes o arcos alto é isso, que significa muito clique e pouca ou zero vendas. Então, assim, se está tendo muito clique, você está atraindo algumas pessoas. Então, você tem que entender por que você está atraindo as pessoas e elas não estão comprando, porque o mais difícil você está conseguindo. O Ads está trazendo pessoas para o teu anúncio. Agora, por que não está vendendo? Aí você tem que entender dentro do seu anúncio. E aí eu já corto aqui mais um mito que é, cara, custa alto, tira do Ads. Negativo, cara. Antes de você tirar, você analisa, faça diferente, não sai fazendo como todo mundo faz. Analisa para entender por que o arco está alto. Se ele está alto, é porque o ele está atraindo gente, mas eles não estão comprando. Por que não estão comprando? Vou dar um outro exemplo aqui que quem está comigo na consultoria sempre me ouve falar. Eu tive um cliente que botou um anúncio no Ads e quando a gente foi analisar, depois de uma semana, ele tinha gasto R$ 500 naquele anúncio ali e zero vendas. Nossa, R$ 500 de gastos e zero meu vendas. Deus. E esse caso é interessante, Camila, porque nem aparecia o Arcos do lado, porque quando tem zero vendas, não aparece o Arcos. Então, se você não estiver atento a esses casos que estão zerados, mas que está tendo muito custo, ele só vai aparecer do lado naquela tela. E aí, quando a gente foi entender o que estava acontecendo, é porque era uma cadeirinha de bebê, e na foto de capa, o que ele fez? Tentando ajudar as pessoas a comprarem, ele botou 3 imagens da cadeirinha. Ela de frente, de um lado e de outro, tentando dar uma visão 360 da cadeira de bebê, né? Sim. Só que o que estava acontecendo? As pessoas achavam que aquele preço era para 3 cadeiras. Meu Deus. Então, as pessoas viam a cadeirinha de bebê lá, R$ 2.000, a imagem de capa eram 3 cadeiras, a de frente e uma de cada lado. As pessoas entravam achando, nossa, que promoção, 3 cadeiras de bebê. Não sei o que a pessoa vai fazer com 3 cadeiras, né? Mas as pessoas entravam achando que ia comprar 3 por aquele preço, que não era. A Gente, que pessoa loucura. entrava, a pessoa entrava e saía fora, sendo cobrada ali do vendedor. Então, é extremamente relevante que vocês façam essa análise antes de pausar o anúncio. E aí, para finalizar, análise de mercado e análise de concorrência. Gente, a Real Trends é uma ferramenta completa que ajuda demais nesse quesito aqui também, né? E aí, o que eu trago para vocês em relação a isso é que a análise de concorrência e de mercado, ela existe para todo mundo. Eu já tive uma vendedora que falava assim, nossa, estou me sentindo muito invadida, tem todas as minhas informações aqui. Cara, isso aí tá para todo mundo. Ou você entra no jogo ou você está fora. A diferença é Exatamente. que, mesmo que você não faça, estão fazendo de você. E não tem como bloquear, não tem como barrar, não tem o que fazer. Então tem que ser esperto e fazer também, né? Não Não tem tem como jeito. bloquear. Não é algo errado, tá, gente? Se fosse errado, eu não estaria aqui sugerindo para Com vocês. Seja certeza. tudo bem claro, é algo que faz parte do jogo. E se faz parte do jogo, se você não faz, estão fazendo com a sua conta. Então, o que eu deixo sempre de aprendizado para quem está aqui na consultoria? Gente, é rotina. Ontem mesmo eu estava vendo o pessoal da G4, lá da G4 Educação, falando sobre isso. A técnica do 30-30, que é você fazer algo consecutivamente de 30 dias por 30 minutos. Muito para quem tem dificuldade de fazer exercício, como eu, por exemplo, né? E a galera que tem dificuldade em colocar rotinas novas. Sim. Faça alguma coisa por 30 minutos ao longo de 30 dias. E a probabilidade daquilo ali entrar na sua rotina é enorme depois desses 30 dias. Então, o que eu quero falar para vocês? Façam análise de mercado e concorrência pelo menos 30 minutinhos por dia. Isso faz muita diferença.
Lembra daquela questão que eu estava falando ali de você perceber desvios? Se você percebe que há um desvio no dia anterior, cara, você já mata logo ali na raiz, né? Você não vai esperar chegar ao final do mês Certeza, para quanto antes identificar, mais fácil vai agir, mais fácil vai corrigir e não vai atrapalhar os números do final do ano, né? O objetivo. exatamente. Às vezes, eu já tive, vou dar um exemplo aqui, tá? Um vendedor meu que trabalha com espelhos e todo mundo trabalha com o mesmo preço lá, né? Nessa categoria. É bem competitivo, mas eles trabalham com o mesmo preço. Uhum. E aí, de um dia para outro, de um dia para o outro lá, um dos vendedores subiu para caramba de vender. O que tinha acontecido? Ele tinha mudado de clássico para premium. Se você não percebe isso no dia seguinte, você só vai perceber no final do mês e já era. Aquele cara ali bombou de vender e você ficou para trás. Então, Com assim, certeza. um dos pontos que você tem que ter é análise de mercado e concorrência. 30 minutinhos por dia vai salvar a tua operação. Não fiquem no escuro. Se Até vocês não... aproveitando, vou aproveitar e Aham, colocar aqui o cupom de desconto para o show. pessoal, para quem não conhece a Real Trends, eu vou disponibilizar aqui um cupom de desconto de 40%, para que vocês Maravilha. possam aí iniciar e ver isso na prática que o Diogo está falando, né? Toda essa parte de análise de mercado, para entender e ver o quanto é importante. E aí até fazer esse teste, né, Diogo, de todos os dias, olhar um pouquinho para se tornar uma coisa natural, que é uma coisa que acostuma, né? Como tudo, né? Você costuma ali de pouquinho em pouquinho, colocando ali todo dia fazendo a mesma coisa, criando uma rotina, vai facilitar todo o processo. Então, eu vou colocar aqui no chat para vocês. Exatamente. E são 30 dias, né, Camila, de teste, né? Para quem não utilizou ainda, né? Isso, tem 30 dias de teste, mas esse cupom vai ser 40% por 3 meses. Então, aí já vai, é um tempo legal aí. Maravilha, excelente. Então, pessoal, quem não utiliza ainda, façam. Façam, trabalhem ao longo dos próximos 30 dias. E a gente já está aí encerrando aqui o tempinho aqui que a gente estipulou, não quero atrapalhar a agenda de vocês, mas eu combinei com a Camila aqui que para quem tivesse dificuldade, para quem precisasse de ajuda, nós iríamos disponibilizar ainda aqui uma sessão estratégica e gratuita para que depois a gente pudesse tirar ali 30 minutinhos, 40 minutos, para que eu pudesse ajudar vocês a montar esse planejamento, a entender ali aonde você está pecando mais, dar um norte para você do que fazer. E se você achar que faz sentido também, que a gente possa caminhar juntos a partir dali. Legal? Então, feito aí a definida a meta e arrumado a casa, é hora de partir para o ataque, né? Não esperem a virada aí do mês, passar o carnaval, dá para vocês começarem a trabalhar desde já. Dá para vocês, em cima do que a gente está falando aqui, dá para sair daqui um plano de ação estruturado para que vocês já entrem no mês de março aí vendendo mais e trabalhando para poder chegar na meta de vocês lá no dia 14 de dezembro. Não, com certeza. Beleza? Quem anotou, quem não começar a fazer isso aí para ontem, é porque simplesmente não quer, porque ficou tudo muito claro, Diogo, muito claro mesmo. Agradeço muito aí por todo o conteúdo que você disponibilizou, que você passou aí para gente, porque até eu, assim, eu adoro fazer esses webinars, lives, porque eu aprendo, é muito legal ver isso. Legal. E o pessoal, quem não fez, tanto para isso é para quem está começando, quanto quem já, né, já está aí no mercado e meio que está aí estagnado, né? Porque às vezes é normal, às vezes não analisa, é o que a gente comentou, às vezes está achando que está tudo bem, está ali todos os dias tendo venda, mas não está analisando ali de fato os números e acha que está tudo certo, só que todo mundo pode mais, né? O Mercado Livre está aí crescendo cada dia mais, tem espaço para todo mundo, cada dia, né? Então, só realmente não vai vender mais quem não quiser, quem não se planejar, quem não anotou essas dicas. Mas até eu vou, depois vai ficar no Instagram, no Instagram não, no YouTube da Real Trends, a gravação. Você também gravou aí no seu, né? Gravei sim. Pois também disponibilizar, para a gente disponibilizar para quem quiser assistir depois, ver com calma e pensar em tudo isso já para fazer diferente desde de ontem, né? Já começar, já parar para fazer esse plano de ação, ver o que vocês querem aí para o dia 14 de dezembro e começar a fazer, porque só depende, né? Depende de cada um aí. É isso. Camila, um Ah, prazer. imagina. Ah, eu que Agradeço a todos agradeço. vocês também que ficaram com a gente aí. E estamos aqui para caminhar juntos, né, Camila? Precisando, Isso só contar com a mesmo. gente.
Com certeza, com Ah, certeza. o Rodrigo pediu para liberar o cupom, Camila. Ó, Tá só aí libera o aqui. cupom, é esse RT Aula Petina 40, que eu mandei Uhum. aqui, ó. Esse aqui eu coloquei, tá em cima aí da mensagem, Rodrigo. Eu vou colocar aqui que ele tem 40. Eu vou colocar aqui também o meu e-mail. Deixa eu colocar aqui. O seu é para a galera, você colocou, pode te chamar no Insta também, né, Diogo? O Pode pessoal chamar depois pelo para fazer. Insta. Aham. E Tá, quem. deixa eu colocar aqui. Ó, o Rodrigo pediu para aparecer, não está aparecendo para ele. Deixa eu ver se está no chatzinho aqui. Ah, não, já sei o que é. É porque foi só para os hosts, Ah, Camila. tá, peraí. Ah, Deixa eu entendi. Deixa eu ver. ver, everyone. Pronto, agora coloquei. Pronto, olha lá o cupom. Peraí que eu vou colocar de novo. Agora foi. Aula Petina 40. Ó, gente, então tô colocando o cupom da Real Trends, é o RT-Aula Petina 40. Como eu falei, dá 40% de desconto por 3 meses para quem nunca utilizou a Real Trends, tá? Tirando, ainda tem aí um mês gratuito também para vocês acessarem. Então, é só ir lá no nosso site, né? Deixa eu até colocar aqui também. E tem o testar grátis, é só ir lá e se cadastrar e colocar o cupom logo no início, que vocês vão conseguir, então, ter acesso à plataforma. E aí, então, para falar com o Diogo, né, para bater um papo também, dar para procurar ele no Instagram. Eu também deixei aí o meu e-mail para vocês. E é isso, gente. Muito obrigada, Diogo. Vamos Obrigado, marcar pessoal. aí Obrigado, outros Camila. webinars, outras lives, porque eu adorei o conteúdo. Agradeço por ter aceitado o convite e também agradeço todo mundo aí que ficou até o fim. Obrigado, pessoal. Um abraço. Vamos para Obrigada, cima. tchau, tchau. Tchau. Até mais.